Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola Judicial. É isso mesmo. Eu acabo de impetrar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a censura promovida pelo presidente do Congresso, o senhor Rodrigo Pacheco. Como vocês já sabem, há mais de um mês o senador Rodrigo Pacheco bloqueou as suas redes sociais para não ser criticado e para não ser cobrado pela análise do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, peticionada por mais de 2.690.000 brasileiros. Mas além da covardia política e da falta de espírito público, esse ato autoritário do senador Rodrigo Pacheco é ilegal e inconstitucional. Na prática, ele está censurando comentários, discriminando seguidores e restringindo o acesso à informação a milhões e milhões de pessoas. E pior, ele está fazendo tudo isso usando dinheiro público, pois é a sua assessoria parlamentar que cuida das suas redes sociais. Por isso, se você acha que o senador Rodrigo Pacheco deve ser obrigado pela justiça a superar o seu medo de povo e liberar suas redes sociais para toda a população, eu peço que você faça duas coisas para me ajudar. Primeira coisa, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e depois, se possível, envie também o link para os seus contatos no WhatsApp. E segunda coisa, marque nos comentários alguma pessoa querida que seja estudante ou profissional de direito. Então, advogados, promotores, juízes, defensores públicos, delegados, né? Até para vocês terem uma segunda opinião sobre a tese jurídica que eu vou defender aqui, com base em votos da ministra Carmen Lúcia, a quem eu enderecei por prevenção esse mandado de segurança. Então eu já agradeço a sua ajuda compartilhando esse vídeo e marcando nos comentários algum estudante ou profissional do direito. Bom, em qualquer país sério do mundo, se a maior autoridade do poder legislativo se acovardasse diante da opinião pública, impedisse o livre acesso à informação e violasse a liberdade de expressão de milhões de cidadãos na internet, isso já seria um escândalo digno de horário nobre em rede nacional. Mas como a única preocupação do jornalismo militante é desgastar a imagem do governo federal e do presidente da República, a imprensa brasileira faz pouco caso da sua própria liberdade e tolera agressões aos seus próprios direitos. É exatamente como disse o Felipe Neto, o youtuber de estimação da TV Cultura e da Rede Globo. Primeiro a gente tira o Bolsonaro, depois a gente vê. Tanto que já faz mais de um mês que o senador Rodrigo Pacheco bloqueou suas redes sociais bancadas por verba pública. E à exceção do grupo Jovem Pan, nenhum dos maiores veículos de comunicação denunciou esse fato como uma violação às garantias fundamentais e aos princípios da administração pública. Pelo contrário, o Grupo Folha, por meio do site noticioso UOL, encampou a narrativa mentirosa do gabinete do senador Pacheco, que alegou suspeita de ataque coordenado nas redes. Faça-me o favor. Se isso tivesse um pingo de verdade, as próprias plataformas teriam se manifestado e as contas do senador teriam sido desbloqueadas no máximo alguns dias depois. Mas o verdadeiro problema é que enquanto a grande imprensa e o bonde do impeachment estão ocupados e atrapalhados tentando legitimar uma CPI comandada pelo Renan Calheiros, os brasileiros continuam sendo vítimas diárias de agressões às suas liberdades individuais, das maiores às menores, das ruas à internet. Por isso, já que as organizações da imprensa não fizeram nada, e já que o foco exclusivo da militância é tentar derrubar o presidente há 18 meses da eleição, eu decidi agir por conta própria. Então, em bom português, eu fui pro pau. Ontem eu impetrei um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, dirigido por prevenção à ministra Carmen Lúcia. Por coincidência, a ministra tem um histórico de manifestações muito favoráveis à liberdade de expressão. Inclusive, foi ela quem apresentou ao tribunal uma sólida argumentação contra a censura, inspirada naquele provérbio popular, cala a boca, já morreu. E como quem manda na minha boca sou eu, vamos falar de um voto muito recente da doutora Carmen Lúcia no mandado de segurança 36.666, do qual ela foi relatora. Nesse caso, um jornalista afiliado ao PT e ex-candidato a vereador pela cidade de São Paulo foi bloqueado individualmente no Twitter do presidente da República e apelou ao STF para restabelecer o seu acesso à conta. Pois bem, vejamos aqui alguns trechos muito interessantes do voto da ministra Carmen Lúcia. Aspas. A escolha de ter ou não conta pública é da autoridade, mas o exercício nesse espaço das suas funções estatais não é escolha.
o presidente resolveu que os atos e as políticas adotadas por ele seriam expostos e comunicados a todos, submetendo-se ele, então, aos princípios e às regras do sistema constitucional vigente. Reparem que a ministra se refere às autoridades em geral e só depois especifica o presidente da República. Ou seja, o argumento também vale para o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Como disse a ministra, ele até pode abrir mão, né, de ter as contas em redes sociais, mas uma vez que ele as utiliza a serviço do seu mandato, valem as garantias coletivas da Constituição, que proíbe a censura e a discriminação. E é disso que a doutora Carmen Lúcia trata nesse outro trecho aqui. A exclusão e o silenciamento impostos ao cidadão brasileiro de um fórum público de debates administrado pelo presidente manifesta decisão política sumária de viés censório, anti-isonômica e contrária aos artigos 5º e 220 da Constituição. O que isso significa? Que cada seguidor de uma autoridade pública deve ser tratado da mesma forma, porque o texto constitucional estabelece que todos os cidadãos são iguais perante a lei e que a censura é inadmissível. Ou seja, o senador Rodrigo Pacheco não pode ser criticado só por quem ele autoriza. E ele também não pode se manifestar só para quem ele quer, né? Ele não pode discriminar seguidores e escolher o seu público fechando a sua conta para mim e para milhões de brasileiros simplesmente porque tem medo da opinião pública. Aí alguém pode até argumentar, tá, mas se a conta é pessoal e está em uma plataforma privada, ele não pode fazer o que bem entende no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook? Não. Como autoridade pública, ele não pode. É como explica a ministra Carmen Lúcia nesse outro trecho. A utilização de conta no Twitter pelo presidente tem o objetivo de divulgar e promover o debate de questões públicas de interesse geral da nação, revestindo-se por isso de oficialidade e responsabilidade, extrapolando a esfera pessoal. Ou seja, é a finalidade da rede social da autoridade que determina se a sua natureza é privada ou oficial. Por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria todo o direito de ter um Instagram fechado para o seu círculo de amigos, de colegas e familiares com postagens de caráter pessoal. Mas quem o acompanha nas redes sociais, né, quem acompanha as redes sociais do senador, sabe que elas servem exclusivamente para a divulgação do seu mandato e para marketing político. Portanto, ele não pode bloquear uma conta no Instagram com mais de 115 mil pessoas, excluindo a maioria da população. E ele também não pode bloquear sua conta no Twitter com 80 mil pessoas, impedindo os demais brasileiros de se informarem e de criticarem a sua atuação como presidente do Congresso. Afinal de contas, isso tem nome, é censura. Mas enfim, seguindo todas as regras processuais de conexão e de prevenção, o meu mandado de segurança foi endereçado para a ministra Carmen Lúcia. E caso não haja aí nenhuma presepada lá na distribuição do STF, essa relatoria tem que cair no colo da ministra. E imaginem a contradição se ela ignorar tudo isso que ela escreveu há menos de 6 meses e der um voto contrário à cidadania, à liberdade de expressão e ao livre acesso à informação. Seria uma prova eloquente, mais uma prova eloquente e vexatória de que no Supremo Tribunal Federal processo tem capa, ou seja, isso demonstraria que as decisões são tomadas com base nas pessoas envolvidas e não no mérito das ações. E eu espero que a ministra Carmen Lúcia atue com o mesmo rigor constitucional e com a mesma celeridade demonstradas anteriormente, agora que a autoridade questionada não é mais o presidente da República, mas sim o presidente do Congresso Nacional. E aqui vale a pena a gente pontuar algumas diferenças entre os mandados de segurança que favorecem o nosso pedido. Por exemplo, naquela ação movida pelo jornalista petista, ele alegou que foi bloqueado individualmente no Twitter do presidente Bolsonaro. Na prática, isso significa que ele ainda poderia ter acesso às postagens públicas caso se desconectasse da sua conta pessoal e navegasse de forma anônima pela plataforma. Então, em outras palavras, ele não perdeu acesso à informação, ele perdeu o direito de criticar. No caso do presidente Pacheco, como as contas públicas foram tornadas privadas repentinamente, quem não seguiu o senador perdeu os dois direitos de acessar as informações do mandato e de criticá-lo. E nesse caso não se trata de apenas um jornalista indignado, mas de milhões e milhões de brasileiros que foram excluídos do que a ministra Carmen Lúcia chamou poeticamente de praça virtual,
para depois dizer que, aspas, a praça é do povo. Uma outra diferença fundamental é que, preservando o sigilo da fonte, que é uma prerrogativa minha como profissional da imprensa, eu consegui provar que são os assessores do senador Rodrigo Pacheco que gerenciam seus perfis de Instagram, Twitter e Facebook. Ou seja, as contas do presidente Pacheco nessas plataformas privadas são administradas por servidores públicos remunerados por verba pública, o que tira qualquer dúvida sobre a natureza das redes sociais do senador. Elas não são ferramentas pessoais, mas sim um canal oficial do seu mandato, que está sujeito aos princípios constitucionais da impessoalidade e da publicidade, conforme o artigo 37. E, finalmente, eu não estou impetrando esse mandato de segurança por um capricho pessoal ou por uma birra qualquer com o presidente do Congresso. Eu estou dando a cara a tapa lá no STF para que nenhuma autoridade pública possa bloquear ou censurar cidadãos brasileiros na internet. Imagine a importância disso agora em 2022, né, um ano de eleição. Você quer que um governador, um senador ou um deputado possa te bloquear e possa te censurar nas redes sociais, violando a Constituição, violando o Marco Civil da internet e violando a Lei de Acesso à Informação? É claro que não. Por isso, no meu mandado de segurança, eu peço que o plenário do Supremo dê repercussão geral para a sua decisão sobre o meu caso e determine que nenhuma autoridade pública com conta oficial em rede social possa se comportar de maneira covarde, censora e antirrepublicana, como fez o senador Rodrigo Pacheco. Bom, pessoal, eu vou atualizando vocês com as novidades sobre essa medida judicial, mas lembrem-se que a justiça no Brasil costuma ser lenta, a não ser que a ação seja contra o atual presidente da República ou a favor daquele ex-presidente, ex-criminoso e ex-condenado. Não é esse o caso. Eu sou só um comentarista político fazendo o que qualquer organização séria da imprensa já deveria ter feito: provocar o Supremo Tribunal Federal para fazer valer a Constituição e pôr fim a esse autoritarismo censor na internet. Aliás, meus mais sinceros agradecimentos ao Dr. Paulo Faria, que ofereceu seus inestimáveis serviços para me ajudar nessa causa nobre e nessa luta tão justa. E se, assim como a gente, você também não perdeu a esperança no Brasil e acha que político tem obrigação de informar e de aguentar críticas, por favor, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e fiquem com Deus.